Olá pessoal, dando sequência ao capítulo 13, vamos ver aqui o pêndulo simples. Bom, esse nome simples não é à toa, né? Esse é um modelo ideal que considera um corpo pontiforme, ou seja, despreza as suas dimensões e presa a um fio inextensível, ou seja, que não estica, e também de massa desprezível. Vamos ver um pouco mais sobre esse interessante movimento. O pêndulo real temos como exemplo um menino brincando na gangorra, né? Só que esse é um pêndulo real, não é um pêndulo onde se pode considerar, por exemplo, um menino como um corpo de massa pontual ou essa corda como sendo inextensível. No caso, voltando ao pêndulo simples, nós temos uma força restauradora que é tal porque ela é proporcional ao deslocamento. Vejamos aqui. Aqui nós temos a massa, o peso vertical para baixo e a tensão na corda. Fazendo a decomposição, nós temos uma parcela do peso, uma componente do peso, que é o mg seno θ, que tende a retornar com essa massa à posição de equilíbrio. E uma outra componente, que é mg cosseno θ, que vai ser igual à tensão, puxando aqui o corpo nessa direção oposta à tensão à corda. Então, essa parcela do peso é a responsável por retornar a massa à posição de equilíbrio. Para pequenos ângulos, o seno de θ será igual ao próprio θ. Você pode experimentar fazer isso na calculadora. Em radianos, tá, pessoal? Isso é importante. E de forma que esta equação ela pode ser escrita de uma maneira mais simples como mg sobre L vezes x. Bom, a massa é constante, a aceleração da gravidade, se você não trocar de planeta, é constante, o comprimento do pêndulo. Então, nós temos aqui a força igual a uma constante vezes o deslocamento, ou seja, a força proporcional ao deslocamento. Então, para pequenos ângulos, repetindo, a força será proporcional ao deslocamento e eu terei um movimento harmônico simples, ou seja, o meu pêndulo irá executar um movimento harmônico simples. As demais equações, já vista para os casos anteriores de movimento periódico, são a frequência angular, a frequência e o período. Lembrando, né, para pequenas amplitudes. E se a amplitude não for pequena? Se a amplitude não for pequena, você pode utilizar essa equação do período, na qual nós temos aqui uma série infinita. Então, à medida que eu necessite de uma maior precisão, eu vou utilizar mais termos dessa série, ok? Assim vocês têm condições de resolver qualquer problema. Na sequência, vamos ver a energia do movimento harmônico simples. Essa energia é energia mecânica. Na ausência de atrito, né, ela é constante e está relacionada diretamente com a amplitude do movimento, como nós vamos ver no próximo slide. Um objeto preso a uma mola, se você desloca ele da posição de equilíbrio, o que acontece? A mola exerce uma força restauradora tendendo a retorná-lo para a posição de equilíbrio. Nessa posição a qual você distendeu o corpo, nós temos a força da mola, né, puxando para a esquerda. Observe que a aceleração para a esquerda. E nesse ponto a velocidade é nula, é o ponto onde inicia o movimento. Abandonando esse corpo, a mola puxa ele para a esquerda. À medida que ele desloca para a esquerda, a mola contrai. E quando ele chega na posição de equilíbrio, onde a mola não exerce força sobre elas, a velocidade dele é máxima. Então, nós temos aqui apenas a energia cinética, diferente do ponto A, onde nós tínhamos apenas a energia potencial elástica. Por inércia, ele tende a continuar o movimento e passa a comprimir a mola, que agora faz uma força contrária ao movimento. Com isso, a velocidade diminui até eu chegar na posição menos A. Nesse ponto, novamente a velocidade é zero e neste ponto ele tem apenas energia potencial elástica, a cinética é zero. E ele retorna, né, repetindo o ciclo. Muito bem, vamos ver isso em outro gráfico. O mesmo caso, porém aqui nós temos um gráfico onde eu represento a energia total. Observa que a energia total ela é constante em todos os pontos, porém a forma como essa energia apresenta, que é a soma da cinética com a potencial elástica, se altera. Então, nesse ponto A,
ele só tem energia potencial elástica, a cinética é zero. À medida que ele se desloca para a esquerda, ele ganha velocidade, aumenta a energia cinética e diminui a energia potencial elástica. No ponto de equilíbrio, toda a energia é cinética, ele não tem potencial. À medida que ele passa a comprimir a mola, começa novamente a acumular energia potencial elástica e a cinética vai diminuindo até que ele ia dizer que ele entra em repouso. Ele não entra em repouso, a velocidade anulando a energia cinética é zero e ele tem energia potencial elástica máxima, ok? Muito bem. Aqui a mesma coisa representada através de outro tipo de gráfico, gráfico de linha, onde este gráfico, esta linha, representa a energia potencial elástica e essa linha aqui, a energia cinética. Em qualquer ponto aqui do deslocamento, se eu somar o valor da energia potencial elástica com o valor da energia cinética, eu vou encontrar a energia total. Observe aqui, ó, energia total, energia mecânica, é o somatório da energia cinética com a potencial elástica, ok? Agora, se você tem um movimento com atrito, ele provavelmente será amortecido se não houver uma força externa que repõe essa energia perdida pelo atrito. Então, vamos pegar um sino, por exemplo, né? Uma vez colocado em movimento, né, ele vai aos poucos reduzindo a amplitude de movimento até entrar em repouso. Felizmente, né, já pensou um sino que batesse a vida inteira? Não ia ser nada bom. Agora, se tem uma força externa, ou enquanto tem uma força externa, esse sino continua dando as suas badaladas. Na ausência dessa força externa, observe o que acontece com a amplitude. Ela vai diminuindo a energia do movimento. Observe que todos começam do mesmo ponto. E aqui nós temos a diminuição da amplitude. Nesse outro gráfico, nessa outra linha aqui, uma diminuição mais vigorosa da amplitude. Então, isso caracteriza o movimento amortecido, com diferentes graus de amortecimento, né? Um exemplo prático, além do sino ali, é a suspensão dos automóveis, onde nós temos o amortecedor, cuja função é exatamente essa: fazer com que a amplitude do movimento diminua, né? Evite que a roda do carro fique quicando, né? Mantendo então os pneus no chão e contribuindo aí para a estabilidade do veículo. Um assunto interessante também que esse capítulo traz é sobre a ressonância. Todo corpo tem uma frequência natural de vibração. Então aqui nós temos uma ponte pênsil, né? Ela tem uma flexibilidade e uma frequência natural. Porém, nesse dia, a frequência de oscilação do vento coincidia com a frequência natural de oscilação da ponte e a amplitude foi aumentando até que a ponte desabou. Então, esse fenômeno do aumento, né, da amplitude em função de uma força externa, né, de mesma frequência, nós chamamos de ressonância. Vamos ver isso num gráfico, né? Então, quando a frequência angular ômega-d da força propulsora, essa força externa, que no caso da ponte, como eu disse, foi o vento, é igual à frequência natural ômega' do corpo, a amplitude aumenta. Então, observa aqui que em função dessa força propulsora, a amplitude vai aumentando, até que, no caso da ponte, provocou a sua destruição. Muito bem. Aqui estão os exercícios, né, do capítulo 13. Um bom estudo para todos.